Nós agradecemos a presença de todos, louvado seja o nome do Deus magnífico. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, porque hoje você está aqui na Santa Casa de Deus, na casa de oração. Que o Espírito Santo lhe use nesta manhã, que você seja transformado, imbuído pelo poder do Altíssimo todos os dias da sua vida. Quando você sair desta casa de oração, que você saia repleto das bênçãos de Deus, com a mente voltada simplesmente ao Senhor, buscando a Deus de todo o seu coração, para prosseguir durante a semana fortalecido pelo poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Leremos do versículo 41 ao versículo 46 de Mateus 22. Nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nesta hora e pedir a bênção de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra será aberta neste momento. Não há nada mais sagrado do que a Tua palavra. Nós estamos abrindo o sagrado agora. Rogamos que a nossa mente esteja somente para a Tua palavra. Não permita, ó Deus, que nada interfira em nosso desenvolvimento espiritual nesta hora. Que os meus olhos estejam voltados a Ti. E que o Senhor nos dê a sabedoria do alto. Rogamos o perdão dos nossos pecados e das nossas falhas. E o fazemos pelos méritos de Jesus Cristo. A certeza dos Teus cuidados, a certeza do Teu amor. Em nome deste, o Verbo de Deus, rogamos. Amém, Senhor. Mateus capítulo 22, versículo 41 ao versículo 46 da palavra do Senhor. Então nos diz o seguinte, palavra de Deus: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: de Davi. Disse-lhe Jesus: como então Davi, pelo Espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Ninguém lhe podia responder palavra. A partir daquele dia, ninguém se atreveu a questionar. A palavra de Deus nos traz aqui algumas ações importantes do ministério de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que o ministério de Jesus foi um ministério profícuo, um ministério abençoado. Jesus Cristo, quando esteve neste planeta, fez maravilhas. A maior maravilha que Ele fez por mim e fez por você foi entregar a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Ele me salvou, salvou você, nos salvou. Este Jesus maravilhoso, que andou nesta terra, caminhou por passos maravilhosos, esteve junto ao lado do Pai. Ele sempre se preocupou com os pensamentos dos seres humanos, porque ele lia os pensamentos. Ele se aprofundava nos pensamentos do homem. E ele conseguia ter uma percepção imaculada da vida do ser humano nesta terra, buscando o imaculado, que é o homem pecador, trazendo para o imaculado, que é o poder de Deus, para que o homem tivesse uma novidade de vida, para que o homem fosse um ser novo, transformado pelo poder do Altíssimo. Hoje,
Eu desejo, nesta manhã, fazer uma aplicação deste texto, do que eu pude depreender de 5 verdades proclamadas acerca de Jesus Cristo e do seu ministério. O ministério sobre o Filho de Deus, o Verbo eterno, o Criador dos céus e da terra, sobre aquele que é o único caminho para a salvação, o único mediador entre Deus e os homens. E por isso inicio esta mensagem perguntando aos irmãos: que pensais vós de Cristo? Que pensais vós de Cristo, povo de São Caetano e aqueles que nos assistem pela internet? Quem é Jesus Cristo para você? Que tipo de Jesus você tem vivenciado na sua vida? Nesta manhã nós temos 2 opções principais. Primeira opção: ou vamos dar atenção e ouvidos àqueles que no decorrer da história da humanidade, ao longo dos séculos, têm chamado Jesus de um impostor, comparado Jesus Cristo com Karl Marx, Mao Tse Tung, com tantos outros políticos e libertadores da sociedade. Para nós, Jesus não foi um Karl Marx, e nem pode ser comparado a um Karl Marx. Para nós, Jesus não pode ser comparado a Mao Tse Tung. Para nós, Jesus não pode ser comparado a ninguém, porque Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Criador dos céus e da terra. Nós temos que acreditar no que a palavra de Deus nos diz, a voz da Escritura, ao testemunho da igreja, ao testemunho da história, que afirma de fato que Jesus Cristo, ele desceu, ele veio a esta terra, andou com os seus filhos neste planeta, não pecou, foi justo, morreu numa cruz para salvar você e a mim. Jesus Cristo, ele é incomparável. Incomparável. Não há nada como Jesus Cristo. Ele é o único caminho para a salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O único caminho para a salvação do homem está em Jesus Cristo. Entretanto, o ser humano tem buscado muitos caminhos nesta terra, porque esta terra nos seduz. O que oferece esse planeta nos oferece uma sedução, uma ilusão de ótica, que faz com que o ser humano não tenha uma visão a respeito da pessoa de Jesus Cristo, uma visão clara, autêntica da pessoa de Jesus Cristo. Temos buscado Jesus só nos momentos de mais dificuldade do nosso ser. Nós temos buscado a Jesus quando todas as alternativas se esgotaram, quando tudo se encerrou. Aí buscamos Jesus tentando a última solução para um diagnóstico desfavorável, tentando a última solução para uma família completamente destruída, tentando a última solução para uma vida psicologicamente doentia. Buscamos Jesus nos momentos mais difíceis da vida, mas o que a palavra de Deus nos ensina, através do ministério de Jesus Cristo, é que nós temos que reconhecer Deus em Jesus antes que os problemas ocorram na vida. Se você deseja ter sucesso na sua vida, e eu não estou falando aqui de sucesso financeiro, eu não estou falando de sucesso de sair bem numa foto, de ser o centro das atenções, de ser reconhecido. Se você deseja ter sucesso espiritual na sua vida, há necessidade de reconhecer Jesus Cristo antes que os problemas ocorram. E o reconhecimento de Jesus nos traz, de fato, características para a salvação, desenvolvimento espiritual, ainda vivendo num planeta Terra completamente conturbado nas mãos de Satanás. Você terá sucesso, porque Jesus é contigo, Jesus é a tua força. Entretanto, quais são as 5 verdades do ministério de Jesus Cristo? A primeira verdade que temos é que o seu nascimento foi sem igual. Ele sendo eterno, Deus transcendente, resolveu ser um Deus imanente. Ele sendo Deus onipotente, criador dos céus e da terra, veio a esta terra, veio a este planeta pecaminoso por amor a você e a mim, decidiu esvaziar-se, se fazer carne e habitar entre nós. Sendo o Rei dos Reis, nasceu servo. Sendo Deus eterno, se fez homem.
Sendo bendito, se tornou maldito pelo ser humano. Sendo adorado pelos anjos, se dispôs simplesmente a ser cuspido pelos homens. Sendo criador de todas as coisas, se colocou em um berço de palha, nasceu em um lar pobre, sem dignidade de um grande rei, criador dos céus e da terra. Tudo isto ele fez simplesmente para salvar o ser humano neste planeta. O seu nascimento, ele foi singular. Quando ele nasceu, os anjos proclamaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Em Apocalipse descreve que esse mesmo Jesus foi adorado pelos anjos, quando eles também disseram: hoje vos trago boas novas de grande alegria. Determinando as palavras, tanto encontradas nos evangelhos, como no último livro da palavra de Deus. A vida de Jesus nesta terra, o seu nascimento foi sem igual. Entretanto, existe uma segunda verdade descrita na palavra de Deus. A sua vida foi sem igual. Não apenas o seu nascimento foi sem igual, mas a sua vida foi uma vida sem igual. A Bíblia nos diz que ele não pecou. Ele foi tentado muito mais do que nós somos neste planeta. O inimigo buscou de todas as formas destruir a sua missão e o seu ministério. Porque o inimigo sabia que o fim do ministério de Jesus Cristo seria o fim da nossa vida. Se Jesus tivesse decidido a desistir de nós, o inimigo teria nos resgatado para si. E não mais o ser humano faria parte do plano salvífico de Deus. E a palavra de Deus nos diz que ele não pecou. A sua vida foi sem igual. Nem dolo algum achou em sua boca, diz a palavra do Senhor. Ele andou por toda parte fazendo o bem, libertando a todos os oprimidos do diabo, diz a palavra de Deus. Quando ele esteve nesta terra, passando pelas vilas, cidades deste planeta, ele trazia uma mensagem de fé e de esperança. A sua mensagem foi uma mensagem de graça. A sua mensagem trouxe esperança. A sua mensagem trouxe libertação. Ela trouxe salvação, porque Jesus Cristo se colocou à disposição de fazer a sua missão nesta terra para salvar o ser humano. Simplesmente porque Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo pregou a verdade, mas Ele é a verdade. Ele é a verdade eterna, diz a palavra do Senhor. A Bíblia nos relata que Jesus pregou a vida, mas Ele é a vida. Ele é a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele pregou a verdade, mas Ele era a verdade. Ele pregou a vida, mas Ele era a vida. A palavra de Deus nos diz que Jesus pregou a libertação, mas Ele era o libertador. A sua vida foi sem igual. A Bíblia nos diz que Jesus é o profeta, mas também é o sacrifício. Que Jesus é o sacerdote, mas também Ele traz a mensagem. Este é um Jesus todo-poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que habita na vida humana, porque sua vida foi um exemplo neste planeta. Um dia, Ele encontrou com os discípulos, pegou a toalha, pegou a bacia e lavou os pés dos discípulos, demonstrando humilhação, demonstrando humildade, para que todo aquele que segue a Jesus Cristo faça o mesmo. Olhou para os discípulos e disse: vós me chamais de mestre, vós me chamais de Senhor, fazei bem, porque eu sou mestre e Senhor. O mestre e o Senhor lavando os pés dos seus discípulos. Fazei bem. A sua vida nesta terra foi uma vida sem igual. Onde Jesus chegava, chegava a luz da esperança. Se Jesus se aproximar de você, se você permitir
que Jesus faça parte da sua vida, você terá a esperança, você terá a alegria, você terá a vitória, você conseguirá galgar os seus sonhos, porque onde Jesus chegava, chegava a esperança. Chegava a esperança. A Bíblia nos diz que os cativos eram libertos, os leprosos eram purificados, os coxos levantavam e andavam, diz a palavra de Deus, os mortos ressuscitavam. Ele trazia esperança para os desesperançados, libertação para os cativos. Jesus simplesmente trazia luz. Se Jesus estiver no meio da sua vida, como elemento catalisador do seu ser, você terá luz, você terá esperança, você terá a vitória. É o que a palavra de Deus nos diz: Satanás não terá força sobre a sua vida. Eu tenho visto no meu ministério muitas pessoas que dizem e que se aplicam quando expressam as suas palavras, demonstrando claramente o medo que têm pelo inimigo. Não precisam ter medo do inimigo, porque ao teu lado está Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Ao teu lado está o grande guardião da vida humana, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, que não depende de absolutamente nada do ser humano, que é soberano em todas as coisas, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, um Deus único, magnífico, magnânimo, que está contigo todos os dias da sua vida, e Ele brilhará em seu ser, e você terá o sucesso necessário para que prossiga avante rumo à Canaã celestial. A palavra de Deus nos diz que o ministério de Jesus Cristo, ele é um ministério que acolhe os inacolhíveis, é um ministério que abraça as crianças, é um ministério que toca no leproso e não fica imundo, porque ele é o próprio ser do mundo, ele é o próprio ser da vida. O ministério de Jesus é um ministério que conversa com os pecadores, que conversa contigo, que conversa comigo, que cessa as nossas lágrimas, que apaga a nossa mente completamente deturpada, destruída, que nos diz: filho, eu estarei contigo até a consumação dos séculos, estarei ao teu lado. Você tem vivenciado momentos terríveis na sua vida, dificuldades que só você conhece, ninguém mais sabe, mas eu vou te acolher, eu estarei ao teu lado. Este é o ministério de Jesus Cristo, é o ministério da esperança, e todo aquele que faz parte do ministério de Jesus, ele alcança a plenitude e a graça de Deus, porque está na pessoa de Cristo. O ministério de Jesus Cristo é um ministério que recebe as prostitutas. O ministério de Cristo é um ministério que os que estavam perdidos encontravam nele o caminho de volta para Deus, porque ele é o caminho. Provavelmente hoje você entrou nesta casa de oração se sentindo um perdido, por tudo aquilo que você cometeu durante esta semana, ou por quem sabe durante a sua vida. Mas quando você encontra-se com Jesus Cristo, quando você tem um encontro com o Mestre, Ele lhe mostra o caminho de volta para o Senhor. Ele lhe mostra o caminho de volta para Deus, porque Ele é o caminho. Estar nele é estar no caminho. Estar em Jesus é estar salvo, é estar seguro, é prosseguir, é ter a felicidade, é ter a alegria, mesmo vivendo neste mundo completamente conturbado pela ação de Satanás. O inimigo, ele tem tentado nos destruir dia após dia. Nós temos recebido cartas do inimigo diariamente. Cartas para destruir a sua família. Cartas do inimigo para destruir a sua vida espiritual. Cartas do inimigo para destruir a sua esperança. Cartas do inimigo para destruir o seu senso de espiritualidade. E você tem pego estas cartas, provavelmente você tem aberto estas cartas, lido estas cartas,
e tentado resolver os seus problemas diários com as suas próprias forças. Todas as vezes que você tentar resolver um problema com as suas próprias forças, você estará fadado ao fracasso. Ao receber uma carta do inimigo que tenta destruir a sua vida, ao receber uma carta do inimigo que tenta destruir a sua família, uma carta do inimigo que tenta destruir a sua alegria, destruir a sua segurança, lembre-se que você precisa colocar essas cartas diante do Senhor, porque a Bíblia nos diz que Ele acolhe aqueles que estão em necessidade. A palavra de Deus nos diz que Ele está com os pecadores. Não tente ser um rei buscando resolver os seus problemas com as suas próprias forças. Deixe Jesus ser Jesus na sua vida. Deixe Jesus ser Deus em vosso ser. Não espere os problemas virem sobre a sua vida. Não espere um diagnóstico desfavorável. Não espere uma intriga. Não espere um momento completamente conturbado numa vida social, uma família destruída. Reconheça Jesus na sua vida antes dos problemas. E você terá vida e vida em abundância. Esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus também nos diz que este Jesus, em seu ministério, Ele dá esperança. Aqueles que não tinham esperança encontravam nele uma razão para viver, porque Ele é a esperança, a nossa esperança. Até os seus inimigos tiveram que reconhecer que a sua vida foi sem igual. Enquanto ele andou nesta terra, os seus inimigos o acusavam. Mas num determinado momento eles tiveram que reconhecer que ninguém foi como Jesus Cristo. Pilatos, que o condenou à morte, disse: eu não vejo neste homem crime algum. Judas, que o traiu, disse: eu traí sangue inocente. A mulher de Pilatos disse: não te envolvas com este justo. O centurião que liderou a morte de Cristo, que o levou para a cruz do Calvário, quando percebeu que Jesus estava sobre aquela cruz, ele disse: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. E até os demônios reconheceram ele como Deus Todo-Poderoso, quando eles disseram: ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho do Deus vivo. Você tem ao teu lado o Deus da tua vida, o Senhor Jesus Cristo, aquele que reina, que é soberano sobre todas as coisas. Até mesmo aqueles que o acompanhavam disseram que a sua vida foi sem igual. Pedro olhou para Jesus Cristo e disse: tu és o Filho do Deus vivo. Tomé disse: Senhor Deus, Deus meu. João Batista olhou para Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o apóstolo, ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, de graça e de verdade. O Deus Pai, quando ele foi tomado pelo Espírito Santo, disse: este é o meu Filho, o meu amado, a quem me comprazo. O Espírito Santo disse, quando iniciou a sua missão nesta terra: eu vim para testemunhar a respeito dele. Os anjos disseram: ele é digno, e o Cordeiro que foi morto é todo louvor para todos os séculos. A sua vida nesta terra foi uma vida sem igual. Mas existe uma terceira verdade no ministério de Jesus Cristo. A sua mensagem foi uma mensagem sem igual. A Bíblia nos diz que ninguém falou como ele. Quando os soldados romanos foram enviados para prendê-lo, eles voltaram e disseram: ninguém jamais falou como este homem. Ninguém jamais falou como este homem. Os seus inimigos tentavam pegá-lo pelas palavras, mas se rendiam à soberania dos seus pensamentos, da sua mensagem. A mensagem de Jesus era singular. Por isso que ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o que traz a palavra de Deus.
esta mensagem de luz, a mensagem que nos diz: aquele que tem sede, venha e de mim beba de graça. Eu sou a água da vida. Esta mensagem, a mensagem de Jesus Cristo para a raça humana, é uma mensagem para salvar o ser humano. No encontro que ele teve com Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele disse a Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, a sua vida jamais será mudada. Uma pessoa só será capaz de receber a salvação quando ela nascer em Jesus Cristo. Essa mensagem de salvação também era uma mensagem de paz, uma mensagem onde exterminava por completo a ação de Satanás na vida do ser humano. E não foi por acaso que em São João capítulo 4, quando ele teve o encontro com a mulher samaritana, rejeitada pela sociedade, destruída, amargurada, estava sozinha naquele poço, ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, se tu conheceras quem falas contigo, tu me pedirias água, e eu te daria a água da vida. A mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem para salvar o homem das mãos de Satanás. Todo aquele que aceita a mensagem de Jesus Cristo, ele está salvo. Todo aquele que se coloca à disposição da mensagem de Jesus Cristo, ele consegue receber a cura, porque a sua mensagem também é a cura. Ao leproso, ele disse, quando aquele homem completamente doente furou aquele bloqueio da multidão e se aproximou de Jesus e se prostra humilhado e diz a Jesus Cristo: se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. Jesus olhou para aquele homem. Diz a palavra de Deus que Jesus se aproximou daquele homem, tocou no homem. E ele disse: eu quero. Fica limpo. E ficou limpo. Eu desejo. Fica limpo. E ficou limpo. Um dia, esse Jesus encontrou um endemoniado. E diz a palavra de Deus que em meio à noite, em meio à escuridão, nas trevas, na ação de Satanás, na vida daquele homem, Jesus coloca a mão sobre aquele homem e o cura e o envia como missionário à sua terra. A sua mensagem, meus queridos irmãos, é uma mensagem singular. A sua mensagem é uma mensagem poderosa. A sua mensagem é maior do que a força da natureza. Os discípulos perguntaram: quem é este homem que até a natureza lhe obedece? Quem é este homem? A sua mensagem é uma mensagem de libertação. Um dia, Jesus encontrou um homem tomado por 6.000 demônios, uma legião de demônios. Este homem estava completamente louco em um cemitério. Durante a noite, Jesus foi em direção àquele local. Jesus queria encontrar com um homem que estava tomado por 6.000 demônios, por uma legião de demônios. E ele caminha rumo àquele cemitério durante a noite. E quando aquele homem observa que estava vindo em direção dele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, começa a blasfemar contra aquele que é o Senhor dos Senhores. E diz a palavra de Deus que Jesus coloca a sua mão sobre ele, expulsa aquela legião de demônios, demonstrando que ele é mais forte do que os demônios, que ele é mais forte do que Satanás, que o homem não está preso nas garras do inimigo, que o homem agora foi liberto pelo poder de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo estamos salvos. Em Jesus Cristo estamos salvos. Um dia, Jesus encontra uma mulher hemorrágica, e Jesus apenas com um toque cura esta mulher, provando que ele é maior do que a força da enfermidade. Provavelmente você esteja vivenciando a enfermidade na sua vida. Você buscou em todos os meios, em todas as situações, uma alternativa para ser curado, e você não tem conseguido. Tudo que a medicina pôde oferecer, nada se resolveu. Mas lembre-se, Jesus é maior do que o poder da enfermidade. Por isso ele curou. Um dia,
Jesus Cristo ressuscita a filha de Jairo, provando que ele é maior do que o poder da morte. Ele quebrou os grilhões da morte, destruiu as correntes do inferno e trouxe a salvação para os filhos de Deus nesta terra. A sua mensagem é uma mensagem poderosa. Quando Jesus Cristo abria a boca, ele abria para curar, para dar esperança, para dar luz, para perdoar, para levantar o caído. Jesus Cristo, ele nos traz uma mensagem de fé e de esperança. Por isso que é importante estarmos em Jesus. Não existe outro caminho para a alegria, para a esperança, para a salvação. Não existe outro caminho. Somente Jesus é capaz de nos ajudar. Somente Jesus é capaz de mudar as circunstâncias da nossa vida. Entretanto, existe uma quarta verdade. Não somente o seu nascimento foi sem igual, não somente a sua vida foi sem igual, não somente a sua mensagem foi sem igual, mas a Bíblia nos diz que a sua morte foi sem igual. Jesus morreu a nossa morte. A palavra de Deus nos diz que ele morreu vicariamente, substitutivamente. Jesus morreu pelos nossos pecados. A maior argúria, dor, do sofrimento que Jesus teve não foram as cusparadas, não foram os açoites que ele recebeu no pretório romano. A maior dor que Jesus passou foi quando a sua alma imaculada, pura, santa, digna, recebeu a carga de todos os pecados da humanidade. Naquele momento, diante de tal circunstância, diz a palavra que a natureza divina de Deus ficou latente. Lá estava Jesus, o ser humano. Só ele poderia ser morto agora. E ele olhou para o seu Pai que estás nos céus e disse: ó, por que me desamparastes? Por que, Senhor, me desamparastes neste momento de luta? Os seus inimigos olhavam para Jesus ao pé da cruz e diziam: desça daí, salva a ti mesmo e acreditaremos que você é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas se Jesus tivesse descido da cruz, nós teríamos descido para o inferno. Deus não poupou Jesus Cristo para poupar você. Deus não amparou Jesus Cristo para amparar a sua vida. Jesus Cristo foi o início daquele que é a primícia dos mortos, a ressurreição, porque ele trouxe vida, novidade de vida para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem de Jesus é uma mensagem onde o ser humano agora, ele caminha rumo à Canaã celestial. Diante disto, diante de tais circunstâncias, existe ainda uma quinta verdade e última verdade no ministério de Jesus Cristo. Uma quinta verdade a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Eu creio que esta é uma das principais verdades. O seu nascimento foi sem igual, a sua vida foi sem igual, a sua mensagem foi sem igual, a sua morte foi sem igual, mas há uma quinta verdade. A sua ressurreição foi sem igual. A sua ressurreição foi sem igual. Meus queridos, nós não adoramos um Deus que esteve vivo e agora está morto. Nós adoramos um Deus que esteve morto e agora está vivo. É este Deus que nós adoramos. Nós adoramos um Cristo que rompeu os grilhões da morte. Adoramos um Cristo que abriu as fileiras da sua ressurreição, que levantou-se gloriosamente, vitoriosamente. Adoramos aquele que é o leão de Judá, o cordeiro que foi morto, que agora se levanta e é tido como o leão de Judá. Nós adoramos o Senhor da história, o Rei dos Reis, aquele que há de voltar a esta terra para salvar os seus. Nós adoramos este Deus todo-poderoso, único, criador, magnífico, longânimo, beneplácito, sapientíssimo, o único Deus a ser adorado, a ser louvado neste universo. Este é o nosso Deus.
E todo aquele que está neste Deus, todo aquele que está em Jesus Cristo, ele está protegido pelo poder de Jesus. Protegido pelo poder de Jesus. Estas são as 5 verdades da palavra de Deus sobre o ministério de Jesus Cristo. Estas são as 5 verdades sobre a pessoa do nosso Salvador. Que pensais vós de Cristo? Que pensais vós de Cristo? Apenas um ser que você se aproxima dele quando necessita? Que pensais vós de Cristo? Quem é Jesus Cristo? Apenas um ser que você o encontra porque se tornou um hábito sabático encontrar com esse ser? Que pensais vós de Cristo? Jesus precisa ser mais do que um hábito sabático. Jesus precisa ser mais, muito mais, dos seus desejos, da sua mente. Ele precisa reinar na sua vida. Jesus precisa ser o soberano do teu ser. Só Ele, só alguém que tem uma vida desta tem capacidade de nos ajudar. Só alguém que teve um nascimento sem igual pode nos ajudar. Só alguém que teve uma vida sem igual pode nos ajudar. Só um ser que teve uma mensagem sem igual pode nos ajudar. Só um ser que teve uma morte sem igual pode nos ajudar. Só um ser que teve uma ressurreição sem igual pode nos ajudar. Não existe um outro a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas existe uma 6ª verdade que não está contida na palavra de Deus no seu cumprimento ainda. E esta 6ª verdade, o seu retorno será sem igual. O seu retorno será sem igual. A palavra de Deus nos diz que ele voltará nas nuvens dos céus. É a última verdade do ministério de Jesus Cristo a se cumprir. Ele voltará nas nuvens dos céus. A Bíblia nos diz que o céu estará completamente em silêncio. E ele virá com todos os seus anjos buscar os seus. Aquela cena será a maior de todas. O primogênito da ressurreição, Jesus Cristo. Ele dará a ordem e os túmulos dos nossos amigos, os túmulos dos nossos queridos, os túmulos das pessoas amadas se abrirão para o encontro com o Mestre. Esta é a promessa de Deus. Jesus voltará a esta terra. As 5 primeiras promessas do Senhor se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Falta a última promessa do Senhor. Que você se prepare, meu querido irmão. Que você se coloque à disposição de Jesus. Que você deixe Jesus ser rei na sua vida. Não deixe um ser rei da sua vida. Não deixe um pastor ser rei da sua vida. Não deixe um amigo ser rei da sua vida. Não deixe. Jesus deseja ser o rei da sua vida, o soberano. Permita que Jesus faça isso por você. E você terá a vitória. Você alcançará a alegria e você receberá o dom de Deus, a salvação. Constituída a pessoa do ministério de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Que Deus te ilumine, que a graça de Deus esteja contigo. Este é o nosso desejo e a nossa oração. Esta é a mensagem desta manhã. E você tem a possibilidade agora de se render a Jesus Cristo, a este Deus maravilhoso, soberano. Quantos desejam aqui se render a Jesus Cristo? Levante, por gentileza, aquele que deseja se render a Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Altíssimo, o nome daquele que sustenta este universo na palma das mãos. Nós vamos orar a Deus pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, na certeza dos cuidados de Deus sobre o seu ser.
Deus é o ser soberano da sua vida. Deus cuidará de você. Entretanto, eu desejo fazer uma oração especial por aquele que de repente está vivenciando uma enfermidade na vida. Existe alguém hoje que está passando por um momento difícil na saúde? Alguém aqui? Levante a sua mão se existe. Vem aqui, querido. Há mais alguém? Vem aqui, irmão. Aqueles que estão passando por um problema difícil na saúde, vem aqui do meu lado. Eu estarei orando por você, pedindo que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja contigo, que Deus te sustente em todos os momentos. Pode vir aqui, por gentileza. Existe alguém que está passando por um momento difícil na sua vida profissional? Não está fácil. Tem batalhado, mas não tem conseguido. Deseja se render a Jesus agora, nesta área, para que Deus seja soberano na sua vida. Alguém assim? Alguém deseja? Vou levantar a sua mão, amém. Vem aqui. Quem deseja? Quem está? Vem aqui à frente, por gentileza. Nós vamos orar e pedir a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existe alguém que está passando por um momento difícil na vida familiar, ou com os filhos, ou no casamento, mas tem passado um momento complicado. Alguém, vem aqui também. Você está passando por este momento. Venha se render a Jesus Cristo, o único, o poderoso, o Salvador, Ele que nos sustenta. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Existe alguém que esteja passando por um momento difícil na sua vida espiritual? Não tem sido mais uma pessoa íntima com o Senhor. Tem tido dificuldade na sua vida espiritual. Não tem orado mais. Não tem lido mais a palavra de Deus. Está passando por um momento difícil espiritualmente. Provavelmente Satanás está feliz com isso. Hoje você vai entristecer Satanás e alegrar o Senhor Jesus Cristo. Se você estiver passando por um momento difícil na sua vida espiritual, vem aqui próximo. Eu quero orar por você. Rende-se ao Senhor. Vamos nos render a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Deus. Vamos buscar o Senhor em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estão aqueles que estão passando por um problema difícil na saúde. Estão com dificuldades, o medo toma conta com os diagnósticos da medicina. Ó Deus, coloque a tua mão sobre a vida deste filho e desta filha nesta hora. Ouça a voz do teu servo neste momento. Não desampare este filho. Esteja com ele. Assim como o Senhor curou aquela mulher hemorrágica. Assim como o Senhor curou aquele leproso que foi furando o bloqueio da sociedade até encontrar-se contigo. O Senhor cure este filho e esta filha que está passando por este momento agora. Ó Deus, ouça a voz do teu servo. Rogo a ti a tua mão sobre a vida deste filho. Aqui também, ó Deus, nós temos aquele que está passando por um momento difícil na vida profissional. E tem buscado todos os meios para o ganha-pão e não tem conseguido. Ó Deus, cuide deste filho e desta filha. Abra uma porta para ele ou para ela, Senhor. Abra ao Senhor as janelas de bênçãos sobre a vida deste filho querido, desta filha. Não desampare este filho. Não desampare, porque cremos
na tua soberania, no teu poder. Temos aqui também, Senhor, aqueles que estão vivenciando um momento difícil no casamento, na vida familiar, com os filhos, que não tiveram receio de vir aqui à frente. Porque acima da vergonha, acima do orgulho, existe um Deus que arranca esta capa e nos traz a vitória. Ó Deus, cuide deste filho, cuide desta mãe, deste pai, cuide deste casal, Senhor. Oriente em todos os seus santos caminhos. Esteja também, ó Deus, com aqueles que estão vivenciando um momento difícil na vida espiritual, que perderam a vontade pela tua palavra, pela oração, pela comunhão. Estes também, ó Deus, estão se colocando diante de ti, se rendendo, se prostrando diante do Senhor, na certeza dos teus cuidados. Abençoe estes filhos. Que o Senhor renove o primeiro amor. Que o Senhor ressuscite a vida espiritual destes filhos queridos. É o que nós te pedimos, não pelos nossos méritos, mas por Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Amém, Senhor. Vamos levantar as nossas mãos, por gentileza. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos e que a graça de Deus esteja com todos. E que o Senhor soberano esteja na sua vida hoje e sempre. É o nosso desejo, é a nossa oração.